Bom dia, que a paz de Deus alcance você exatamente agora onde você está. E antes de qualquer coisa, eu preciso que você me dê só alguns segundos, porque se você chegou até aqui hoje, não foi por acaso. Talvez o seu coração esteja cansado, talvez a sua mente não tenha descansado essa noite, talvez existam dores que você ainda não conseguiu colocar em palavras, mas Deus conhece cada detalhe do que você está sentindo nesse exato momento. Seja muito bem-vindo à nossa família de oração. Esse é o lugar onde você pode respirar, onde você pode desacelerar, onde você não precisa fingir que está tudo bem. Aqui nós caminhamos juntos, oramos uns pelos outros e confiamos que Deus está cuidando de tudo, mesmo quando não conseguimos entender. E eu quero te fazer um convite muito especial agora. Se você tem algum pedido de oração, escreve aqui nos comentários. Pode abrir o seu coração, porque nós estaremos orando por você e pela sua família. Você não está sozinho nessa caminhada. Existe uma corrente de fé sendo levantada agora, e o seu nome faz parte disso. E talvez hoje você esteja enfrentando dificuldades que parecem maiores do que você. Talvez tenha passado por decepções, perdas, frustrações. Talvez algo tenha saído completamente diferente do que você planejou. E isso tem gerado um peso dentro do seu coração, uma sensação de incerteza, um cansaço que vai além do físico. Mas escuta isso com muita atenção. A palavra de Deus diz em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir hoje, que você não está sozinho, que existe uma força que te sustenta mesmo quando você acha que não vai conseguir continuar, que existe um cuidado acontecendo mesmo quando tudo parece incerto. Então agora, apenas respira, puxa o ar devagar, segura por alguns segundos e solta lentamente. Mais uma vez, puxa o ar, segura e solta. Porque esse momento não é sobre resolver tudo, é sobre encontrar paz, é sobre permitir que Deus comece a acalmar o que está agitado dentro de você. E enquanto você permanece aqui, algo já começa a mudar, mesmo que seja aos poucos. Mesmo que você ainda não perceba totalmente. E se essa mensagem falou com você de alguma forma, você pode escrever amém aqui nos comentários, ou até mesmo o seu pedido, porque nós vamos estar orando por você. Enquanto você continua aqui, existe algo muito importante acontecendo dentro de você, mesmo que em silêncio, mesmo que você ainda não consiga perceber completamente, porque a sua mente vinha carregando peso por tanto tempo que desacelerar parece estranho no começo. Parece até que falta alguma coisa, mas na verdade é o contrário. É o excesso que está começando a sair. E talvez tudo isso tenha começado de forma silenciosa. Uma preocupação aqui, uma decepção ali, um plano que não deu certo, uma palavra que te feriu, um relacionamento que mudou, um esforço que não foi reconhecido. E quando você percebeu, já estava carregando mais do que deveria. E isso vai se acumulando, vai ficando pesado, vai ocupando espaço dentro de você. E quando chega a noite, ou até mesmo nesses momentos de silêncio, tudo vem à tona. Tudo aparece de uma vez e parece que não existe descanso. E talvez você tenha se perguntado várias vezes o que fazer, como mudar isso. Como acalmar essa mente que não para? Como aliviar esse coração que parece sempre inquieto? Mas agora eu quero que você entenda algo muito simples e ao mesmo tempo muito poderoso. Você não precisa resolver toda a sua vida hoje. Você não precisa encontrar todas as respostas agora. Você não precisa ter tudo sob controle para sentir paz. Porque a paz não vem do controle, ela vem da entrega. Ela começa quando você percebe que não precisa carregar tudo sozinho, que existe um cuidado maior sustentando você, mesmo nos momentos em que você se sente mais fraco.
E quando você começa a aceitar isso, algo muda, o peso diminui, a pressão interna começa a ceder e a sua mente entende que pode descansar um pouco. E talvez você esteja começando a sentir isso agora, uma pequena pausa entre um pensamento e outro, uma leve sensação de alívio, como se algo dentro de você estivesse começando a soltar. E isso é real, isso está acontecendo. E quanto mais você permanece aqui, mais isso cresce, mais isso se fortalece. Então continua, sem pressa, sem cobrança, apenas permitindo que esse momento faça o que precisa fazer dentro de você. E se nesse momento você sente que precisa entregar algo, alguma preocupação, algum medo, você pode escrever glória a Deus aqui nos comentários, como um sinal de entrega, como um passo de fé, mesmo que simples. E existe algo que muitas vezes machuca em silêncio, e talvez seja exatamente isso que você esteja sentindo agora. Não é apenas o que aconteceu, mas o que isso deixou dentro de você. As marcas, as dúvidas, a sensação de ter confiado e se decepcionado, de ter acreditado e não ter dado certo. E quando um relacionamento se quebra, quando um casamento se abala, quando alguém que era importante se afasta, não é só a situação que dói, é tudo aquilo que foi construído. São os sonhos, os planos, as expectativas que ficaram pelo caminho. E isso cria um vazio difícil de explicar, porque por fora você continua, você segue a rotina, você tenta manter tudo funcionando, mas por dentro existe algo que ainda está tentando entender, que ainda está tentando se reorganizar. E talvez você tenha tentado ser forte, tenha guardado o que sente, tenha evitado falar, tenha fingido que já superou. Mas a verdade é que algumas dores precisam ser acolhidas antes de serem curadas. E agora, nesse momento, você não precisa esconder isso. Você não precisa ignorar o que sente. Você pode simplesmente reconhecer, pode admitir que doeu, que ainda dói, que não foi fácil. E porque quando você reconhece, você começa a liberar. Quando você acolhe, você começa a curar. Quando você para de lutar contra o que sente, algo dentro de você começa a encontrar paz. E talvez agora você esteja sentindo isso, uma leve abertura dentro do peito, como se o peso estivesse diminuindo, como se você finalmente pudesse respirar com um pouco mais de leveza. E isso não significa que tudo foi resolvido, mas significa que você não está mais preso da mesma forma. Significa que algo dentro de você está começando a se reorganizar. E aos poucos, essa dor vai perdendo força, não porque foi ignorada, mas porque foi acolhida, foi entregue, foi tratada com verdade e continua nesse ritmo, sem pressa, sem cobrança, apenas permitindo que esse processo aconteça dentro de você. E se essa parte tocou o seu coração de alguma forma, você pode escrever aleluia aqui nos comentários, como um sinal de que você está liberando, está entregando, está permitindo que Deus cuide disso. E junto com as dores e as decepções, muitas vezes vem algo que pesa ainda mais. As dificuldades financeiras, as preocupações com o sustento, com as contas, com aquilo que precisa ser resolvido e parece não ter saída. E isso vai ocupando a mente, tirando a paz, roubando o descanso. E talvez você tenha feito de tudo, tenha se esforçado, tenha tentado caminhos diferentes, tenha acreditado que as coisas iam melhorar, mas em alguns momentos parece que nada avança, parece que tudo trava, e isso gera uma frustração silenciosa que vai desgastando por dentro. E não é só o dinheiro, é o que vem junto com isso, a insegurança, o medo de não conseguir, a preocupação com a família, a sensação de estar lutando sozinho, de estar tentando sustentar tudo, sem saber até quando vai conseguir. E isso cansa, isso pesa, isso tira a tranquilidade, até nos momentos em que você tenta descansar, porque a mente volta para os problemas, volta para as contas, volta para aquilo que ainda não foi resolvido. Mas agora eu
Quero que você entenda algo muito importante. A sua vida não está parada, mesmo que pareça. Existem coisas acontecendo nos bastidores que você ainda não consegue ver. Existem caminhos sendo preparados. Existem portas que podem se abrir de formas que você nem imagina. E o fato de você ainda estar aqui, de você ainda estar tentando, de você não ter desistido, já mostra uma força que talvez você mesmo não reconheça. E Deus não ignora isso. Deus não deixa passar despercebido cada esforço, cada lágrima, cada momento em que você pensou em desistir, mas continuou. E mesmo quando parece que nada está acontecendo, existe um cuidado sendo construído, existe uma provisão sendo preparada, existe um caminho sendo alinhado. E talvez agora você não tenha todas as respostas, talvez você ainda não veja a saída, mas isso não significa que ela não existe. E enquanto você permanece aqui, respirando, desacelerando, confiando, mesmo que aos poucos, algo dentro de você começa a trocar o desespero por esperança, o medo por confiança. E isso muda tudo. Porque quando a mente encontra esperança, ela para de lutar contra tudo e começa a descansar. Então, continua nesse momento. Continua permitindo que essa confiança cresça dentro de você. E se no fundo do seu coração você deseja que Deus abra caminhos na sua vida, você pode escrever amém aqui nos comentários, como um sinal de fé, mesmo que pequeno, mesmo que simples. E no meio de tantas pressões, tantas lutas e tantas incertezas, existe algo que muitas vezes passa despercebido. O quanto tudo isso afetou a forma como você se enxerga, porque depois de tantas decepções, de tantos planos que não deram certo, é comum começar a duvidar de si mesmo, começar a pensar que talvez você não seja capaz, que talvez não seja suficiente. E esses pensamentos vão entrando devagar, quase sem perceber. E quando você vê, eles já estão fazendo parte da sua rotina. Já estão influenciando a forma como você sente, como você reage, como você olha para o futuro. E isso pesa, porque não é só o que aconteceu, é o que você começa a acreditar sobre você depois disso. Mas agora eu quero que você pare por um instante e ouça isso com muita atenção. Aquilo que você passou não define quem você é. Os erros, as perdas, as frustrações não apagam o seu valor, não diminuem a sua capacidade, não determinam o seu futuro, porque existe algo dentro de você que continua aí. Mesmo depois de tudo, existe uma força que não foi destruída, existe uma essência que não foi apagada, e é isso que está te mantendo de pé até agora. E talvez você não tenha percebido, mas o fato de você continuar tentando, de você ainda estar aqui, de você ainda buscar paz, já mostra que você não desistiu, e isso tem um valor enorme. E Deus vê isso, Deus conhece isso. Deus não olha para você pelos seus fracassos, mas pela sua essência, pela sua perseverança, pela sua capacidade de continuar mesmo quando tudo parece difícil. E enquanto você começa a ouvir isso, algo dentro de você começa a se ajustar, começa a se reconstruir, começa a recuperar uma confiança que talvez tenha se perdido ao longo do caminho. E não precisa ser rápido, não precisa ser perfeito. Basta começar, basta permitir que essa verdade entre aos poucos. E talvez agora você já esteja sentindo isso, uma pequena mudança, uma leve sensação de que você não está tão perdido quanto pensava, de que ainda existe um caminho, ainda existe uma possibilidade. E isso é o começo de algo novo, algo mais leve, algo mais forte, algo mais verdadeiro. E continua nesse processo. Continua permitindo que essa reconstrução aconteça dentro de você. E se essa verdade tocou o seu coração, você pode escrever glória a Deus aqui nos comentários, como um sinal de que você está se levantando por dentro, mesmo que ainda esteja em silêncio. Em meio a tudo que você viveu, existe algo que talvez tenha sido roubado aos poucos, sem que você percebesse: a sua paz,
aquela tranquilidade que um dia foi mais presente, aquela sensação de descanso que hoje parece distante, como se a mente tivesse desaprendido a ficar em silêncio. E isso acontece porque você foi acumulando responsabilidades, pressões, decepções, preocupações e, sem perceber, começou a viver em estado de alerta constante, como se precisasse estar preparado para tudo o tempo inteiro. E viver assim cansa, desgasta, tira a leveza, porque a mente nunca desliga. Ela sempre está antecipando, pensando, tentando resolver, tentando evitar o próximo problema. Mas agora, nesse momento, algo diferente está acontecendo. Você está interrompendo esse ciclo. Você está permitindo que a sua mente tenha um espaço de descanso, mesmo que pequeno, mesmo que ainda em construção. E isso é muito importante, porque a paz não volta de uma vez. Ela volta aos poucos. Ela começa em pequenos momentos como esse, onde você decide parar, respirar e não alimentar tudo aquilo que estava te acelerando. E talvez você esteja percebendo isso agora, uma leve desaceleração, uma sensação de que o ritmo interno não está mais tão intenso quanto antes. E isso mostra que a sua mente não está quebrada, ela só estava sobrecarregada e agora está começando a se reorganizar. E não existe problema nenhum em precisar desse tempo, em precisar desse espaço, em precisar desse momento para se reconstruir. E Deus trabalha exatamente assim, nos detalhes, no silêncio, no processo, reconstruindo aquilo que parecia desgastado, fortalecendo aquilo que parecia fraco. E enquanto você permanece aqui, algo dentro de você começa a confiar novamente. Começa a sentir que é possível viver com mais leveza, que é possível recuperar essa paz. E continua respirando, continua permitindo, continua nesse ritmo mais calmo, mais presente, mais leve. E se você deseja que essa paz permaneça na sua vida, você pode escrever Aleluia aqui nos comentários, como um gesto simples de fé, como uma forma de declarar isso. E depois de tudo que você enfrentou, de tudo que você carregou, de tudo que você tentou sustentar sozinho, talvez uma das coisas mais difíceis tenha sido continuar acreditando. Continuar tendo fé mesmo quando as coisas não aconteciam como você esperava. Mesmo quando as respostas não vinham. Mesmo quando o silêncio parecia maior do que qualquer sinal. E isso mexe com o coração. Porque em alguns momentos você pode ter se perguntado se Deus ainda estava olhando para você. Se Ele ainda estava ouvindo, se tudo isso tinha algum propósito. Mas escuta isso com muita atenção agora. O silêncio de Deus nunca foi ausência. Muitas vezes foi cuidado, foi preparação, foi um tempo onde coisas estavam sendo organizadas de uma forma que você ainda não conseguia ver. E nem tudo que parece demora é atraso. Às vezes é alinhamento, às vezes é proteção, às vezes é Deus te poupando de caminhos que não seriam bons para você. E mesmo quando você não percebeu, você foi sustentado, você foi guardado, você foi conduzido até aqui. E o fato de você estar ouvindo isso agora já mostra que você não foi abandonado em nenhum momento. E talvez a sua fé tenha ficado abalada. Talvez você tenha duvidado. Talvez tenha se sentido distante. E tudo isso é humano. Tudo isso faz parte, mas isso não muda quem Deus é. Isso não muda o cuidado que Ele tem por você. E agora, nesse momento, algo começa a ser restaurado dentro de você. Não de forma forçada, mas de forma leve, natural. Como se a confiança estivesse voltando aos poucos. Como se a fé estivesse sendo reacendida dentro do seu coração. E você não precisa ter todas as respostas para confiar. Você não precisa entender tudo para acreditar. Basta dar um pequeno passo. Basta permitir que essa fé comece a crescer novamente. E enquanto você permanece aqui, algo dentro de você começa a se alinhar com essa verdade. Começa a encontrar um novo equilíbrio, uma nova forma de sentir.
uma nova forma de viver. E isso muda tudo, porque quando a fé volta, a esperança volta junto. E quando a esperança volta, a mente encontra descanso. Então continua nesse momento, continua permitindo que essa restauração aconteça dentro de você. E se você sente no seu coração que ainda existe fé aí dentro, mesmo que pequena, você pode escrever amém aqui nos comentários, como um gesto simples, mas cheio de significado. E agora, chegando nesse momento final, perceba com calma como você está. Talvez ainda existam coisas para resolver. Talvez a sua vida ainda não esteja exatamente como você gostaria, mas dentro de você, algo já começou a mudar, algo já começou a se acalmar. E isso faz toda a diferença, porque a transformação nem sempre começa do lado de fora. Ela começa dentro, começa na forma como você sente, como você respira, como você encara o que está vivendo. E hoje você fez algo muito importante. Você parou, você se permitiu ouvir, você se permitiu sentir, você se permitiu buscar paz. E isso já te coloca em um caminho diferente. E aquilo que parecia pesado demais começa a perder força. Aquilo que parecia impossível começa a ganhar novas possibilidades. Não porque tudo foi resolvido de uma vez, mas porque você não está mais carregando tudo da mesma forma. E agora, você leva algo daqui. Você leva um pouco mais de calma, um pouco mais de clareza, um pouco mais de força, mesmo que ainda em construção. E quando os pensamentos voltarem, quando as preocupações aparecerem novamente, você já sabe o caminho. Você já sabe que pode parar, respirar, desacelerar e voltar para esse lugar de paz dentro de você. E isso muda tudo, porque você não está mais perdido dentro da sua própria mente. Você encontrou um caminho de volta. E agora eu quero te agradecer de verdade por ter ficado até aqui, por ter permitido esse momento, por ter cuidado de você mesmo, porque isso também é fé, isso também é coragem. Que Deus abençoe profundamente a sua vida, que Ele restaure aquilo que foi quebrado, que Ele traga paz onde existe ansiedade, que Ele abra caminhos onde parece não haver saída e que a sua mente encontre descanso. Muito obrigado pela sua presença. Você faz parte da nossa família de oração e eu te espero na próxima oração, porque nós estaremos aqui orando por você e pela sua família, sempre. E se esse momento te trouxe paz de alguma forma, você pode escrever aleluia aqui nos comentários, como um gesto simples de gratidão.